Hoje nós vivemos dias angustiantes. Quando nós paramos para descansar da nossa rotina de trabalho, nós ouvimos tantas notícias ruins. A gente vê tanta maldade que a esperança de um mundo melhor, de uma vida melhor, a gente já não tem mais uma perspectiva de quando isso acontecerá. A gente pega a palavra de Deus e quando a gente mergulha no livro de Apocalipse, que fala a respeito do tempo do fim, nós temos a convicção que estamos vivendo esses dias. Outro dia eu parei para observar fotografias de igrejas. Eu vi tantos templos bonitos, grandes, com tantas obras de artes, tantas pinturas, porém, nesses dias, todos eles vazios. E isso me leva na palavra de Deus, numa época muito distante da minha data de nascimento. Porque eu vejo semelhança em mim e uma criaturinha que andava pelos campos cuidando das ovelhas de seu pai. O nome dele é Davi, que pelas mãos poderosas de Deus deixou de ser aquela criança que cuidava de ovelhas e se tornou um dos maiores reis da nação de Israel. A minha vida tem muita semelhança com a vida daquele menino, né? Aquele menino conheceu a Deus. Mas se eu hoje, como evangélico, como cristão, se fosse analisar a vida daquele camarada, você sabe quando ele teria o nome na igreja? Jamais. Mas o coração do homem é algo que só Deus conhece. Às vezes nós olhamos uma pessoa, nós achamos que conhecemos. Ah, esse irmão é santo, esse irmão... Mas lá dentro do coração, onde a minha mente não penetra, às vezes guarda tantos segredos, mas diante de Deus, nenhum deles está oculto. Então a gente tira tempo para observar a natureza, meditar na palavra de Deus. Você imagina aquela criança de milhares de anos atrás, que se tornou rei, que via a grandeza de rei cuidando e amparando ele. Era um guerreiro, usava a espada, e na guerra as pessoas às vezes cometem atrocidades, barbaridades. Mas isso é do homem. Mas o importante é que
aquele camarada um dia, depois de muito sucesso na vida, bem sucedido, ele resolveu e sentiu no coração aquele desejo enorme de edificar um templo ao nome do Senhor Deus. Mas a coisa mais interessante é que Deus falava com aquele camarada de uma forma tremendamente, ao ponto de chamar sua atenção e lhe informar que ele, Deus, não habitava em templos edificados pela mão do homem. Mas por que Deus não habitava nesses templos? Por que Deus nesses tempos não ocupava os templos? Porque até hoje ele não ocupa templos edificados pela mão do homem. Quando você vai a uma determinada igreja, a um determinado templo, você vai lá para se alegrar com os demais, com os irmãos, com os participantes da reunião. Você vai lá para cantar, louvar. Porque aquele templo, Deus não está lá. Ele não habita lá. Por quê? Porque Deus criou o seu templo. E o templo de Deus é exatamente esses que estão espalhados pela terra toda e que muitas vezes estão vazios, porque não reconhecem a sua função na terra, que o Deus Todo-Poderoso fez, criou para habitar em mim e em você. Talvez você vai lá naquele templo para, eu vou encontrar a presença de Deus, mas se você não levar ela dentro de você, você vai entrar por aquela porta vazio e vai sair vazio. Talvez você até se alegre lá um pouco com os louvores, com as orações, com a palavra, mas quando você vai para casa, você vai estar vazio. Imagine você que Deus é tão grande, mas tão grande, que toda essa terra é somente o estrado dos pés de Deus. É isso que está na palavra. Os céus, que você não tem na mente a capacidade de falar, não, está ali. A palavra diz que lá está o trono de Deus, onde ele se assenta. Mas a presença dele está em todos os lugares. Em todas as portas que se abrem para receber. Há muitos anos atrás, eu tive uma experiência tremenda com Deus, que eu achei que eu mesmo teria ficado passado. Imagine você ouvir uma voz te chamar. Imagine você que levanta às 3 horas da manhã com aquela voz te chamando. A minha esposa duvidou de mim, ela estava perto e ela não acreditou. A voz me chama a segunda vez. Eu ouvindo. E eu procurei, não achei nada, não achei ninguém. Mas quando ela me chama pela terceira vez, eu resolvi me manifestar e perguntar quem falava comigo. E aquela resposta foi tremenda, mudou toda a minha vida e transformou esse barro em templo do Espírito de Deus.
Imagine você que a pessoa responde que o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, é quem falava comigo. E eu ainda fiz uma pergunta: mas desde quando o Senhor me conhece? E ouvi a resposta mais tremenda ainda. Antes da pré-história, antes que houvesse história, antes que houvesse escrita, Ele me conhecia. E aí você começa a refletir sobre a sua vida. Muitas pessoas que conhecem a minha história acham que eu sou um privilegiado. Não, eu não sou. Eu não sou. Eu lamento muito por tanta baboseira, besteira que eu já disse na minha vida a respeito desse Deus tão tremendo, tão grande, tão maravilhoso, que apesar de nós, Ele nos ama. Que amor é esse? Quero perguntar para você. Você seria capaz de amar aquela pessoa que maltratasse e matasse o seu filho? Eu tenho certeza que não. Porque eu, ainda hoje, é a coisa que mais mexe comigo. Se alguém fizer com meu filho o que fez com o Filho do Senhor Deus, por nome Jesus Cristo, certamente eu me levantaria com a mesma espada de Davi. E talvez eu cortaria essa pessoa em uns 30 pedaços, no mínimo. Porque isso é a nossa natureza humana. Porque nós somos limitados. Porque nós não enxergamos além daquilo que está no nosso limite. Se eu olho para cima e vejo o céu, o universo está azul, eu falo, é o céu. Nós somos limitados. Mas mesmo com todos os nossos limites, Deus me ama, Deus te ama. Esse filho que nós no passado maltratamos, chicoteamos, ai meu pai, que maldade foi feita. O que ele é para nós hoje? Ele é a graça imerecida. Ele é a porta que nós não somos dignos. Só precisamos reconhecê-lo. Reconhecê-lo. Convidá-lo para habitar esse templo de barro que Deus criou para ser a casa do Espírito dele. Às vezes as pessoas querem ser ministros, pastores, bispos, padres. Ultimamente temos visto tantos escândalos em igrejas, em templos, denominações, religiões. E isso, sinceramente, no mesmo tempo que Jesus foi condenado, julgado injustamente, morto, existia esse poder do homem de querer colocar o cabresto em todas as pessoas. A coleira. Ah, você tem que ser assim, tem que ser assado. Eu fico olhando Deus, observando Davi. Davi, você tem que largar essa espada, não pode matar, não pode... A gente não vê isso na palavra. Mas a gente vê em cada perigo
a proteção de Deus com aquela pessoa. Eu sou uma pessoa que eu leio a palavra, eu entro na história para deixar que Deus fale comigo da maneira dele, porque nós somos tão pequenos para entender a grandeza do nosso Deus. Nós só precisamos entender que o amor dele, que nós jamais vamos compreender, é de graça. Vinde a mim, todos vós cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tem uma determinada palavra que muitos repetem por aí. E ele é: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ele é: eu sou o caminho, eu sou a porta, sou a vida. Ele é. Então as pessoas estão angustiadas porque esquece o mundo, vira as costas para o mundo, porque o mundo está condenado e será destruído, para que o Senhor Deus edifique a nova cidade, a cidade santa, para que eu e você possamos entrar pela porta que é Jesus, para dar ao nosso Pai honra, louvor e glória por toda a eternidade. O Senhor te chama para o mundo dele, um reino de glória. Agora, a opção é sua e minha de entrar pela porta, que é estreita, mas é Jesus. E por que isso às vezes fica impossível? É porque nós temos que olhar para nós, reconhecermos que somos pecadores, que pecamos e que dele precisamos para entrar neste reino. Ah, eu estou tão doente, eu estou tão enfermo. Ele cura. Eu estou quase morrendo. Ele é a cura. Ah, eu tenho tanta necessidade, eu tenho fome. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ah, mas eu estou com tanta sede. Ele é a água viva que sacia toda sede. Ele é tudo. E nós só precisamos reconhecer um pequeno detalhe. Nós somos dependentes dele em tudo. Você quer saber o tamanho da dependência? Olha só. Esse ar é ele que me dá. Se ele fechar isso, o meu corpo vai agonizar e cair na terra. E as bactérias, os micróbios, as aves carnívoras, os animais carnívoros vão comer. Nós dependemos de Deus para tudo. Para deitar e levantar, nós dependemos dele. Deus é tremendamente maravilhoso. E nós somos tão pequenos, incapazes de reconhecer a grandeza desse Deus, a misericórdia, o amor. Mas a palavra de Deus determinou o tempo. E nós estamos entrando
no tempo do fim. Eu só quero chamar a sua atenção. Corra enquanto é tempo. Se dobre diante do Senhor. Clame pela misericórdia. Aceite a graça que é Jesus. E viverás a eternidade com o Senhor Deus. Louvado, engrandecido seja o Senhor. Que Deus possa me abençoar e te abençoar tremendamente quando você ouvir estas palavras. E se você for abençoado e gostar, divida com alguém, passe para alguém. A Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. As palavras procedentes da boca de Deus hoje estão num livro chamado Bíblia, que muitos ignoram, criticam, mas lá está a fonte da verdade. Leia, alimente-se dela. Eu fico tão maravilhado quando eu tiro esse tempo. Imagine você que neste lugar, as aves, os pássaros estão adorando a Deus. O vento, quando sopra, ele também exalta a Deus. Agora o homem, ele tem se tornado tão duro, tão fechado. Logo ele, que depende de Deus até para respirar. Às vezes a gente para e não entende. Mas quando a gente vê que só Ele é a solução e começa a buscar, e as coisas começam a modificar na vida da gente, os olhos, a visão, aí você entende que realmente o Senhor é Deus e fora dele não existe vida. Essa semana, infelizmente, eu estava vendo umas notícias e um grupo de pessoas gritando contra as igrejas, manifestando a sua liberdade, e à frente ia um condutor, vestido com a roupa preta, uma capa preta com vermelho, um capuz que cobria a sua face, e ele exaltava Satanás. Que pobreza, que pobreza. Mal sabe ele que Satanás anda de joelho na presença de Deus. Mal sabe ele que Satanás foi derrotado na cruz do Calvário pelo Filho de Deus. Mal sabe ele que o destino de Satanás é a destruição, assim como a dele. Então, meus caros, ouça o recado de Deus. Perto está o fim. E o fim vai levar a humanidade ao desespero, porque haverá fome. A corrupção que está hoje na face da terra é muito grande. A desonra ao nome santo do Senhor cresceu absurdamente.
Mas tudo isso está na palavra. Agora você que entende e que aceita a porta que Deus abriu, glorifique e exalte ao Senhor. Amém? Deus abençoe. Pai Santo, em nome de Jesus, a nação brasileira está diante do Senhor. Pai Santo, eu, como homem, como vaso de barro, me alegro, regozijo e exalto ao Senhor, porque reconheço que a tua obra maravilhosa na minha vida foi tudo, meu Pai. Então, Pai Santo, eu coloco a nação brasileira diante do Senhor. Toca, Senhor, nas vidas, nas pessoas, nos corações. Quebranta, meu Pai. Eu sei que a tua misericórdia, meu Pai, é infinita, Senhor, incompreensível, mas é a tua misericórdia, meu Pai. Pai Santo, quando vejo na tua palavra que naquele momento terrível da vida de Jesus, pregado na cruz, quando o Senhor não suportava mais tamanha barbaridade e maldade no coração do homem, o teu desejo era destruir. Mas o teu Filho, Pai Santo, pediu por mim, por aqueles que ainda vêm e por todos os pequeninos da terra. E ele disse: Pai Santo, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Meu Deus e meu Pai, é nesta hora, Senhor, que eu vejo quão ignorantes nós somos e ainda não sabemos o tamanho do teu amor. Tem misericórdia, Senhor. Muitos profetas o Senhor já levantou na terra. Mas eu sei, meu Pai, que o tempo foi determinado e será cumprido para a glória e louvor do teu nome. Mas eu ainda insisto, Senhor. Olha pelo Brasil, Senhor. Olha, Senhor, pela nação brasileira. Levanta, Senhor, um exército de anjos sobre esta nação. Derrama, Senhor, uma unção de avivamento nesta terra. Visita, Senhor, os nossos líderes, os nossos governantes, e faça, Senhor, as maravilhas que só o Senhor faz. É o que eu te peço nesta tarde, meu Pai, no precioso e santo nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Oh, meu Pai. Ah, meu Pai, meu Pai, meu Pai. Consolo da minha alma. Toma, Senhor, o Brasil nas tuas mãos. Pai Santo, eu também coloco a nação de Israel, Senhor, na tua presença. Meu Deus, em nome de Jesus, eu abençoo aquela terra. Eu abençoo aquela nação. Eu abençoo aquele povo, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Glórias, 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 glórias. Muito obrigado, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. E aqui, meu Pai, é o que eu posso fazer diante do Senhor. Eu me dobro diante dos teus pés, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Glórias, glórias, glórias. Aleluia, aleluias. Glórias a Deus. Aleluias. Louvado seja, Senhor, o teu santo nome. Aleluias.